processo não tem rosto, o processo não tem nome, o processo ele tem um advogado e um direito. Vejo hoje na OAB muitos problemas que chegam para nós exatamente por essa falta de profissionalismo dentro da atuação como advogado. O advogado não briga, o advogado recorre, o advogado vai impugnar, mas ele nunca briga. A formação acadêmica, ela traz um cabedal que muda a tua forma de enxergar um processo, muda a tua forma de analisar uma tese e te dá principalmente a coragem que todo advogado deve ter, que é de não se acomodar e enfrentar o contra-argumento. Em que, na sua opinião, a advocacia deveria focar mais neste momento? Senhoras e senhores, André Colares aqui, fundador do Mind Juice, para mais uma grande entrevista hoje com um grande advogado do Mato Grosso do Sul, um destaque que tem uma história muito legal com prerrogativas, que fala bastante sobre advocacia no interior, que é a realidade da maioria dos advogados do Brasil, naturalmente, e tem 22 anos de advocacia, vem de uma família super tradicional no mundo do direito, e nós vamos te dar aqui hoje excelentes recomendações para que você possa advogar em um alto nível técnico, para que você possa efetivamente honrar as pessoas que confiaram uma procuração a você. Esse cara aqui é o querido Luiz René. Obrigado, meu irmão, por estar aqui conosco, por tirar um pouquinho do seu tempo aí. Sei que vocês estão, o Vidal está aqui nos acompanhando, também sei que vocês estão na correria aí, despachando no STJ, tirarem um pouquinho do tempo para estar conosco aqui. Obrigado, René. Eu que agradeço, boa tarde mais uma vez, cumprimento o André por esse projeto, por esse trabalho, essa iniciativa que está transformando a advocacia criminal. Parabéns, e é uma satisfação e uma honra estar aqui podendo contribuir. Ô René, para a turma toda do interior que nos acompanha aqui, como é que faz para prosperar na advocacia do interior? Eu sei que você foi presidente da OAB de Ponta Porã, você tem essa bandeira, você é um cara que representa as subseções do interior do Mato Grosso do Sul, ali em Campo Grande. Eu queria saber como é que faz, eu advogado do interior, como é que eu faço para prosperar? Olha, em primeiro lugar, preparo, né? O advogado tem que estar preparado. Independente de ser um advogado do interior ou da capital, ele tem que se especializar e ele precisa estudar. Desde o estudo dos precedentes até o estudo de como tratar o seu cliente, de como organizar o seu escritório. E aí a grande questão para o advogado do interior, na minha opinião, é o network, o contato. Manter uma rede de contatos, estar sempre participando das discussões com colegas, com clientes, em comunidades. Um exemplo é o Mind Juice. Participar ativamente da vida da advocacia, da vida da justiça. O advogado sozinho, ele não vai a lugar nenhum. Principalmente o advogado do interior, que precisa levar a angústia da sua causa, as dificuldades do seu cliente até as instâncias superiores, seja ela a instância de apelação, seja ela as instâncias superiores aqui em Brasília. Então, a dica que eu sempre dou para o advogado do interior, e foi o que eu usei sempre na minha vida e uso até hoje, é me preparar e ter uma rede de contatos dentro da advocacia. Nada melhor do que ter isso dentro da OAB e em comunidades. Repito, como aqui no Mind Juice. Eu te pergunto, eu sei que você tem uma trajetória grande no AB, eu até anotei aqui, o time fez isso pra gente, você foi presidente da subseção de Ponta Porã, foi do conselho seccional, foi conselheiro federal e nesse momento é secretário-geral, certo? Eu queria te perguntar o seguinte, vale a pena participar do AB? Vale a pena o advogado se engajar no AB? Vale muito. Vale muito. A minha vida profissional, eu venho de uma família de advogados. Então, eu tinha um escritório estabelecido, eu tinha uma trajetória para seguir dentro da advocacia. Mas grande parte da minha advocacia hoje vem da história que eu pude construir, e eu sou muito grato à ordem, dentro do colégio profissional. Dentro do colégio profissional se vê as grandes angústias do advogado. Dentro do colégio profissional, nós debatemos as grandes questões que vão auxiliar o advogado na sua luta diária. E dentro do colégio profissional é que nós podemos unir forças para não reduzir 1 milímetro dos direitos e garantias que a profissão nos dá hoje e foram conquistadas a duras penas por aqueles que nos antecederam. Então é sim um sacerdócio, todos os mandatários da OAB não são remunerados, pelo contrário, nós contribuímos financeiramente com tempo, com recurso, com dedicação, mas isso é para um fim que é muito importante.
não só do ponto de vista coletivo, como individual. Mudou a minha advocacia e eu recomendo a todo jovem advogado, a todo advogado que vem até a nós solicitar um auxílio, solicitar uma dica, participar ativamente da Ordem dos Advogados do Brasil. Enquanto a ordem for forte, tiver a participação efetiva dos advogados, o colégio profissional da advocacia será como é exemplo para o mundo inteiro. E uma pergunta, eu acho que é legal isso aqui. Você é um cara que é referência em prerrogativas. Muito. A gente falava aqui nos bastidores, você comentava comigo que você está engajado na causa das prerrogativas assim, de um jeito mais intenso há 15 anos. Dos 22 de advocacia, 15 ali, de fato, na linha de frente. Qual que é o principal problema que você visualiza no que diz respeito a esse tema? E qual o trabalho que vocês fazem? O que você pode falar para os advogados em relação a prerrogativas? É como diz o ditado, né? É da boa educação ser agradecido, né? Eu agradeço poder contribuir com a história de defesa de prerrogativas da OAB-MS aos presidentes que assim me colocaram à frente e dedicaram algumas causas ao meu cuidado. Eu agradeço ao presidente Mansur Elias Carmucha, ao presidente Bito Pereira, atual presidente seccional reeleito, por terem me permitido contribuir de alguma forma com isso. E eu também tenho orgulho, e aqui rendo homenagem a esses dois grandes presidentes, porque eu tenho a OAB-MS como referência em defesa de prerrogativas. Eu vejo, hoje, nesses 15 anos, que a grande questão hoje da prerrogativa é um preconceito que o advogado sofre. E ele sofre esse preconceito por grande parcela da sociedade, aqueles que não necessitaram ter um advogado aguerrido à frente de um direito, de uma garantia fundamental sua, mas também sofrem um preconceito das autoridades que estão à frente de investigações. Nos têm como inimigos, quando na verdade nós somos adversários de ideia para um fim comum, que é construir o ideário de justiça. A justiça não é sua, não é minha, não é da autoridade. A justiça é da comunhão de ideias e do que o produto da interpretação da lei vai trazer para aquele caso concreto. Se todos pensassem assim, não haveria problema com prerrogativa. Mas, infelizmente, os problemas vêm de um pensamento egoísta e de um preconceito contra o advogado, porque acham que o advogado ele está lutando contra algo que seria de interesse da sociedade, quando, na verdade, ele está lutando em favor daquilo que é mais importante e mais caro, que é a liberdade e o patrimônio em determinadas causas. E agora uma curiosidade, vocês estão aqui atuando no STJ e a gente fala com muitos advogados de muitos interiores do Brasil e uma questão, e a gente se busca fomentar que eles atuem nas cortes superiores, ainda mais com a democratização. Pô, você pode atuar, às vezes não precisa nem vir a Brasília. Eu queria te escutar sobre essa perspectiva aí, advocacia de tribunais superiores e interiores e advocacia do interior. O que você pode falar sobre essas duas coisas, como elas andam? Eu acho que isso é um pensamento tradicionalista, que não se aplica mais na realidade de hoje. Né? Você colocou muito bem, com a nova realidade, com as novas tecnologias, essa distância diminuiu muito. Né? De fato, e eu me recordo hoje ainda conversando com o Márcio, que está aqui, um grande parceiro, um grande amigo, grande advogado criminalista, que me acompanhou hoje aqui em Brasília, eu me recordo que em 2003, no meu primeiro mês com carteira da ordem, investido como advogado, meu pai veio comigo para Brasília. Ele tinha um caso, falou, vamos lá, vou te apresentar o STJ, vou te apresentar o STF, vou te ensinar como é. Aquilo para mim, assim, eu nunca mais esqueci. Que legal. Primeiro pela companhia do meu pai, que eu tenho como um grande advogado criminalista, que me ensinou e me ensina muito. Mas também para viver uma realidade que era totalmente diferente da minha realidade. Hoje isso mudou. Por que mudou? Porque hoje não é incomum, eu mesmo, que estou aqui invariavelmente todo mês em Brasília, eu realizar uma sustentação oral por videoconferência, ou eu realizar um despacho por videoconferência, ou peticionar, que hoje todas as petições são virtuais, né? Salvo raríssimas exceções. Então eu não vejo esse distanciamento, eu vejo sim um pouco de preconceito da advocacia, principalmente mais tradicional, de entender que essa mudança veio como uma forma de afastar o advogado pura e simplesmente do órgão julgador.
Eu não acredito nisso. Eu acredito que há hoje um afastamento, mas aí já é por outros motivos, por uma demanda excessiva dos tribunais superiores, por uma necessidade que eu particularmente vejo e defendo de ter que aumentar os tribunais superiores, aumentar a atividade jurisdicional, porque a realidade do Brasil hoje é outra, não só em número de processos, como em número de causas, como principalmente em importância de causas que chegam aos tribunais superiores. Chegou a hora de dar um passo a mais nisso. E uma pergunta, agora, dentro desse contexto ainda do interior, você fez doutorado, fez mestrado. Você acha que ter mestrado, ter doutorado, ter uma carreira acadêmica impacta na advocacia? Ou é mais de fato o resultado que você alcança para os seus clientes? Ou é um conjunto? Queria discutir sobre isso. Eu acredito que seja um conjunto. Né? Eu não acho que a formação acadêmica seja decisivo para um sucesso, e isso a prática nos mostra que de fato não é. Nós temos muitos grandes advogados sem propriamente uma formação acadêmica com mestrado e doutorado, e que são brilhantes advogados criminalistas. Né? Um exemplo é meu pai. Meu pai não tem mestrado e doutorado, ele tem uma pós-graduação à época dele, mas ele tem o mestrado e doutorado da vivência, da barriga do balcão, de ouvir o cliente, da prática. Isso é extremamente importante para um advogado criminalista. Agora, claro, a formação acadêmica, ela traz um cabedal que muda a tua forma de enxergar um processo, muda a tua forma de analisar uma tese e te dá principalmente a coragem que todo advogado deve ter, que é de não se acomodar e enfrentar o contra-argumento. Muitas vezes você tem uma tese, hoje em tribunais superiores mais ainda, né? Você tem uma tese solidificada, você vai parar ali e deixar de assistir o teu cliente, um direito que você entende diferente? Então você tem que buscar o distinguish, você tem que buscar o overruling, e tem que buscar isso com cabedal, com fundamento. Então, acho que a vida acadêmica traz isso. Então, é importante. Eu fiz o mestrado, era um sonho que eu tinha, um advogado de Ponta Porã. Na minha época, quando eu quis fazer o mestrado, no estado do Mato Grosso do Sul nem tinha mestrado em Direito. Era impossível. Então, eu teria que ir a São Paulo ou ao Paraná, Curitiba, né? E para eu me deslocar ali, eu teria que ficar ali. Então, eu optei por ir para fora do país, porque eu já teria que parar mesmo, para eu ficar um período sabático me dedicando àquilo. Terminei meu mestrado, estou no doutorado, com todas as dificuldades de estar aqui, de exercer um mandato na ordem que eu preciso colocar em primeiro lugar, e eu acho assim, extremamente relevante, mas não é decisivo para uma atuação como para um brilhante criminalista, por exemplo, que nós temos muito, repito, sem essa formação. E uma pergunta, ainda dentro desse contexto, você conhece bem a advocacia, e muitas vezes falando com a advocacia aqui dos interiores do Brasil, eles me dizem, André, eu não consigo ser um advogado só criminalista. Outros dizem, eu não consigo ser um advogado criminalista só do direito penal econômico, por exemplo. Eu queria discutir sobre essa matéria. Até que ponto faz sentido para a grande massa da advocacia a especialização ou a super especialização? Queria discutir sobre essa questão. Olha, eu acho importante a especialização. Tá? A especialização num ramo de direito, ela te dá condições melhores de atender aquela pretensão e de resistir principalmente àquela violência contra o direito do seu cliente. Eu acho que a advocacia caminha para uma especialização. Né? Principalmente o criminalista. Porque eu tenho, o escritório do meu pai, por exemplo, tem todas as áreas. Eu tenho irmão, tenho sobrinho, tenho advogados que trabalham conosco. Eu, essencialmente, só atuo na área criminal. E eu vejo a diferença que é não só da matéria, mas do trato com o cliente, do trato com as autoridades, principalmente da área processual, da forma como atingir o resultado no processo. Então, é muito diferente. A super especialização aí já demanda a necessidade de um nicho específico. É muito difícil para um advogado do interior, já é difícil conseguir se especializar, né? Super especializar num nicho dentro da área criminal, eu acho muito difícil para um advogado do interior. Embora, veja, eu acho que todos devem buscar isso. Deve buscar uma formação muito específica
e entender a fundo determinada matéria dentro daquela sua área de atuação, mas manter, por óbvio, a sua atuação em todo aquele ramo do direito. Muito bom, muito bom. E agora eu queria, cara, extrair de ti alguns conselhos do seu pai. Você comentava aqui há pouco e de outros grandes criminalistas que eu sei que caminham contigo. Sempre tem aquelas coisas que só quem teve o privilégio de conviver entre vocês que aprenderam. E sempre tem aquelas frases marcantes que esses mestres acabam repetindo com recorrência. Tem alguma coisa que vem na cabeça agora que você fala, pô, André, essa aqui, ele diz é sempre assim. Todo chega um sobrinho, um primo, um estagiário, um advogado, vai escutar. Tem alguma coisa assim? Ah, meu pai tem vários conselhos assim que ele deu, às vezes nem propriamente diretamente para o filho, mas na discussão da causa, conversando com o cliente, e a gente vai pegando isso e com o tempo, André, você vê que a experiência faz a diferença. Então, por exemplo, ele sempre disse: nunca brigue. O advogado não briga, o advogado recorre, o advogado vai impugnar, mas ele nunca briga. E ele não briga porque o resultado da briga, a consequência da tua briga não é contra você, é contra teu cliente. Quem vai sofrer é teu cliente. A tua responsabilidade está ali com o seu cliente. Então não brigue. Não pode deixar de lutar pela sua prerrogativa, pelo seu direito, pelo direito do seu cliente. Mas sempre com elegância. Sempre recorrendo, impugnando, buscando as instâncias superiores. E se é algo que está diminuindo a sua atuação profissional, com a ordem, mas não brigue. Evite a briga e o confronto direto, pessoal, porque isso vai desaguar no seu cliente. E isso é uma pura verdade. Eu vejo muito isso auxiliando, atuando como terceiro interessado, em prol de outros advogados, em causas específicas, quando se analisa que, via de regra, a briga, o confronto desmedido, sem urbanidade, ele leva a um prejuízo ao cliente. E ao fim e ao cabo, o advogado ele serve ao cliente. Então esse é um primeiro conselho que eu acho importantíssimo. O segundo, e que eu levo para mim, é que o processo não tem rosto. O processo não tem nome. O processo ele tem um advogado e um direito. Então você tem que defender isso com unhas e dentes. E lembrar que quando você assume uma causa, é o seu nome que está ali. Embora, obviamente, a consequência vai estar a consequência maior sobre o seu cliente, é o seu nome que está ali. É aquele advogado que ganhou ou que perdeu. Nós não vamos ganhar todas as causas, mas nós vamos lutar em todas as causas. Então, isso é muito importante. Isso eu aprendi com meu pai, eu levo fim ao cabo. Muito bom. E agora uma curiosidade, como é que é a formatação dia a dia de um escritório familiar, assim? É uma coisa, eu acho que sinceramente é uma coisa que eu nunca tive o prazer de perguntar pra ninguém, mas acho que você é o melhor cara pra perguntar como é que funciona a dinâmica, o dia a dia, a contratação, como é que cobra o primo, o irmão ou não, como é que funciona isso? Olha, lá eu tive uma sorte muito grande com meu pai nisso, né? Eu, quando cheguei, eu tenho um irmão que é mais velho, já estava estabelecido na advocacia, que atua na área civil, e quando eu cheguei, ele já estava à frente do escritório. E meu pai, que é criminalista, essencialmente criminalista, eu ficava muito próximo do meu pai. Meu pai, logo nos primeiros meses, ele já deixou a atuação para eu tocar. Então, eu não tinha assim, eu tinha uma supervisão, eu tinha, óbvio, um aconselhamento, eu tinha uma participação, mas eu não tinha uma ordem, uma determinação. Isso eu nunca tive do meu pai. Eu acho que meu pai confiou até excessivamente em mim e isso me deu uma liberdade que construiu a minha advocacia hoje. Eu sou muito grato a ele, é isso. É um risco que ele correu, mas foi um risco que resultou num projeto muito bom para mim, né? Então eu nunca tive assim um controle específico, mas respondendo a sua pergunta, no nosso escritório, quem comanda é meu irmão. Então, e meu irmão, ele tem um tato muito bom para isso. Então, ele consegue coordenar bem a equipe, porque o civilista tem isso, né? O criminalista, ele é mais artesanal. O civilista, ele é mais organizacional, vamos dizer assim, né? Então, ele sabe dirigir bem a equipe, ele construiu grandes equipes, inclusive advogados que já saíram do escritório e hoje são grandes advogados na cidade. Então, é um projeto de sucesso dele e ele comanda bem. Nunca vi ele sendo grosseiro, cobrando excessivamente ninguém. Muito pelo contrário, é sempre tentando agregar valor a um resultado para os seus clientes. E você
René, é um advogado mais adepto a esse contexto da gestão, empreendedorismo, ou você é aquela advocacia mais romântica, mais raiz? Me fala um pouco da sua visão. Eu recentemente entrevistei o Nabor e sempre entrevisto muita gente aqui, mas foi o escritório dele e eu vejo ali que ele tem uma advocacia, cara, mão na massa. Não, eu leio todos os processos, eu escrevo as petições, eu despacho, sabe? Apaixonado pelo ofício mesmo, de escrever linha por linha, aquela coisa. Qual que é o seu pensamento do momento? Eu acho que a advocacia caminha para uma profissionalização maior, para o uso de inteligência artificial, para agregar valores externos, né? Caminha para isso. A minha advocacia não é. Meu escritório é um escritório old school, é um escritório Old school. tradicional, né? Por exemplo, leio tudo. Todos os processos que chegam eu leio. Eu tenho equipe para me assessorar, mas eu faço questão de ler. Meus clientes sabem disso, que é a primeira coisa que eu falo para eles. Falei, olha, vocês vão ter um advogado que vai te acompanhar do início ao final, conhecendo a tua causa. Eu não vou conhecer a tua vida, mas eu vou conhecer a tua causa. Então eu leio tudo, eu discuto tudo, eu faço questão de informar o cliente, discuto com a equipe para chegarmos no melhor resultado. Então eu coloco a mão na massa mesmo com o processo. Eu que faço as audiências, faço questão disso, faço questão de fazer de todas as sustentações orais, obviamente que são necessárias, né? Eu tenho muito cuidado com isso. Eu não sou um advogado que pensa que em todo o processo tem que se sustentar. Acho que isso é estratégico. Acho que tem processos que o despacho vale mais do que uma sustentação oral. Tem processo que a sustentação oral é imprescindível, mesmo sabendo que você vai perder, para marcar um ponto controvertido, para buscar ali um pré-questionamento, ou eventualmente criar até mesmo uma dúvida no julgador, para que no próximo processo que venha com aquela sua tese seja mais palatável. Mas eu coloco a mão na massa e eu acredito que a advocacia é isso, é você sofrer e sentir o sofrimento do teu cliente que está ali, né, fisicamente, naquele processo. Muito bom. Agora há pouco, antes da gente falar aqui, eu entrevistei um desembargador do TJ de Minas que veio da advocacia. Eu perguntei para ele, falei, cara, o que você vê que você tem de diferente? Ele falou, André, eu vejo que eu sinto um pouco, eu vejo de maneira diferente as consequências da decisão para o cliente. Porque quando você está na advocacia, você sofre junto com o cliente. Então, às vezes, o juiz que sempre foi juiz, acho que, por mais que ele veja ali e tal, as consequências, imagine, é diferente você ter tido a experiência do cliente chorando, da família chorando, do povo desesperado. Então, isso que você está falando é muito verdadeiro. E agora, uma curiosidade: como é que você contrata, capacita e gere ali a sua equipe? Como é que funciona o dia a dia? Faz uma reunião semanal, uma reunião diária, estão sempre trocando WhatsApp, tem um grupo. Como é que você costuma organizar as coisas ali para a gente deixar essa experiência para quem, às vezes, tem uma secretária e pretende ter uma equipe, ou já está com o primeiro estagiário e quer organizar as coisas da melhor maneira? Queria te ouvir sobre isso. Em primeiro lugar, eu tenho que a equipe ela é para construir uma realidade dentro do escritório. Eu não crio uma equipe para ficar comigo, eu crio uma equipe para ser um grande advogado. Né? Então eu não acho que é adequado dividir. Eu sei que eu vou até na contramão das estruturas do escritório. Eu acho que todos têm que participar de toda a discussão. Eu costumo discutir com eles, eu costumo dar liberdade para elaborarem as peças. Eu gosto de fazer, inclusive, uma correção sozinho, para não ter um impacto negativo na criatividade ali da equipe, e fomento a criação e a produção acadêmica deles, que eles se especializem, que eles busquem novas realidades, novas teses. Ninguém é dono da verdade, eu acho que todo mundo pensando junto constrói uma defesa melhor. A responsabilidade da defesa é minha, né? Eu sou contratado e é em mim que aquele cliente chega e deposita a confiança dele, que é o mais caro, mais relevante para um advogado criminalista. É você receber a confiança para atuar naquela causa. Quando nós somos bem-sucedidos, geralmente o cliente vem, agradece, fala muito obrigado, doutor. Eu sempre agradeço, falo, eu é que agradeço. Eu agradeço pela confiança que depositou em mim, independentemente do resultado. É muito fácil, né? Quando você tem um resultado positivo, que aí tudo é bonito. Mas eu já tive muitos casos onde, mesmo com resultado negativo, mesmo a gente se frustrando, acreditando que a nossa tese deveria ter prevalecido e não prevaleceu, o cliente chegou e agradeceu. Falou, não, doutor, eu vi em você uma força, eu vi em você uma luta, eu vi em você uma dedicação. E eu sempre digo a mesma coisa, obrigado pela confiança que depositou em mim.
E é isso que eu passo para a equipe. Nós temos que ser gratos, em primeiro lugar, pela confiança. E depois de ser gratos pela confiança, nós temos que honrá-la, preparando uma defesa digna, dura, determinada, independente, intrépida, em favor daquele cliente. E todo mundo se preparando junto, construindo uma defesa ainda melhor para os próximos. Agora uma pergunta, cara, que eu acho que vai ajudar muito quem está nos acompanhando aqui. E isso é uma coisa legal, Renê, porque nós temos aqui uma média de 30 milhões de visualizações mensais. E a gente fala com um colega que está lá no interior do Pará, lá no Marajó, no Pará, e com um colega que está em Chuí, no Rio Grande do Sul. Assim, são realidades muito distantes e tem uma audiência muito capilar. Eu queria te perguntar o seguinte, pelas suas andanças, por essa sua experiência, o que você acha que é o formato de escritório ideal para quem está no interior, por exemplo? Pô, André, eu acho que se tem um advogado, uma secretária, ele tem um estagiário e um advogado ali associado, eu acho que é uma formatação que ele consegue fazer uma advocacia caprichosa, dando atenção para o cliente, dando atenção para os casos. Eu vejo que é o modelo que mais funciona pela experiência que eu tenho percorrendo os interiores do Mato Grosso do Sul e também conversando com colegas de todo o Brasil. O que você acha que é o formato ideal para um advogado do interior em termos de escritório? Olha, eu vou falar, a minha realidade no Mato Grosso do Sul talvez seja até uma realidade um pouco diferente dos outros estados, porque a OAB-MS, por exemplo, ela tem os coworkings, os espaços compartilhados nas quase todas as nossas subseções. Foi algo que os últimos presidentes se dedicaram muito, muito mesmo ao interior, construindo sedes, construindo espaços de trabalho, inclusive gratuitos para os advogados. Então eu falo sempre isso para o jovem advogado. Jovem advogado hoje ele precisa da carteira da OAB e participar da vida da OAB. O resto ele vai ter ali dentro da estrutura. Ele tem uma secretária lá no espaço compartilhado, ele tem uma sala de reunião, ele tem o computador, ele tem tudo ali. Então, isso já possibilita ele ter uma grande advocacia. A mais do que isso, ele precisa ter o preparo, a vontade, continuar sempre estudando. Eu estudo até hoje. Minha esposa sabe, ininterruptamente. Todos os dias eu estudo alguma coisa do direito. E isso é relevante. E uma outra coisa que é muito, muito importante, cara, para o advogado do interior, a parceria. Ele tem que ter outros advogados. Precisa ter uma rede de advogados para sustentar a sua advocacia. Às vezes não é necessário você ter um grande escritório com 4, 5 advogados trabalhando para você. Às vezes é melhor você ter a parceria com 2, 3, 4 escritórios que vão atuar junto com você, dependendo da complexidade, da magnitude e até da distância da causa. Isso é relevante, porque você com um grupo, com uma rede de apoio, você enfrenta qualquer causa. Qualquer caso. Basta saber gerir essa sua parceria. Isso é muito importante no MindJus. Ele te possibilita isso. Você tem ali no grupo advogados dos mais diversos locais, das mais diversas expertises, para você poder colocar em prática isso, essa rede de apoio, estruturar isso. Às vezes você não precisa nem ter um escritório estruturado, você pode ter até um escritório só na tua casa. Desde que você tenha uma OAB que te possibilite um atendimento, um local de atendimento, e que você tenha essa rede de apoio, você constrói qualquer equipe de defesa. E caminhando para o final, Renê, uma curiosidade. Eu sei que você tem parcerias muito boas e em todas as perspectivas, e eu queria te fazer a seguinte pergunta. Como ter parcerias legais e duradouras? Uma reclamação que muitas vezes eu vejo de alguns advogados é, pô, eu fiz uma parceria com um amigo e me passou a perna. E aí o cara se frustra, se fecha. O que é uma parceria legal, na sua opinião? Pô, André, parceria legal para mim é que a gente divide o trabalho e divide o dinheiro 50-50. Não, André, eu acho que o ideal é, se eu faço todo o trabalho, eu acho que tem que ter uma divisão assimétrica também da questão financeira. O que você acha que é uma parceria ideal para ser duradoura? Não, primeiro, eu acho que todos têm que trabalhar, né? A parceria duradoura é aquela onde é amalgamada pelo trabalho. Então, são 2 advogados, 3, 4, 5 que participam junto. Às vezes, nem tanto na confecção da peça, nem tanto na realização da audiência, mas participam junto na causa. Um atende o cliente, o outro trabalha na análise de provas,
o outro trabalha na análise processual, o outro busca os precedentes, o outro faz as viagens, não tem problema nenhum. Aí é de acordo com o que for combinado. Eu, particularmente, eu tenho todos os tipos de parceria. Tem parceria onde eu atendo o cliente e faço análise de provas, tem parceria que eu analiso só o processo, só a parte inicial, e depois deixo a cargo de um outro colega para fazer a defesa. Tenho grandes colegas, graças a Deus eu tive a oportunidade nesses 23 anos de advocacia de ter parceria com uma gama enorme de advogados, desde advogados mais experientes, como o Dr. Maris, que para mim é uma honra poder entrar no escritório dele como parceiro, até advogados, jovens advogados, que pegaram a carteira comigo mesmo, com o presidente Bito na semana passada, e tem uma causa, falam, vamos fazer junto? A parceria constrói a grande advocacia. Esse é um ponto. O outro ponto é o combinado não sai caro, né? Você precisa ter um combinado bem definido, e ter um contrato estabelecido e de preferência por escrito, inclusive como estabelece o nosso Código de Ética e Disciplina. Aquilo tem que estar estabelecido, as regras da contratação e as regras da remuneração. Então, estando assim, todo mundo ciente, de acordo, isso vai longe. E manter sempre a parceria. Como é que você mantém a parceria? Cumprindo com aquilo que você combinou, cumprindo com a melhor defesa que você pode dar, com a sua dedicação. Muito bom. E agora, para fechar, é uma pergunta que eu acho que é legal. A advocacia, no geral, apesar de ter letramento jurídico, costuma fazer muita coisa no fio do bigode, né? A parceria no fio do bigode. No interior é o combinado com o cliente no fio do bigode. Às vezes não faz o contrato, às vezes recebe o dinheiro ali no Pix mesmo, na pessoa física e vai levando. Eu queria discutir sobre isso. O que você acha dessa advocacia no fio do bigode? Quais são os riscos que vocês visualizam dessa perspectiva atuando no AB? O que você tem de conselho? O que você tem de conselho para a turma que tá no fio do bigode nesse momento aí? Não, é o que eu disse. Eu acho que a advocacia ela caminha para uma profissionalização. Muito e bom. isso é importante. Não pode mais, né? Eu acho que hoje você tem que ter o contrato de honorários, tem que estar estabelecido qual é o serviço que você está se dispondo a prestar, a remuneração por esse serviço, e você precisa cumprir aquilo que você acorda. É claro que o mais importante sempre vai ser a sua palavra. Mas quando você personifica isso, você coloca isso no papel, e quando você estabelece regras claras, porque às vezes o seu cliente ele não tem o mesmo nível de compreensão que você tem. Às vezes uma conversa se esquece, se perde no tempo. Então é importante deixar isso estabelecido num contrato, deixar isso estabelecido numa regra clara, inclusive com o parceiro. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu vejo hoje na OAB muitos problemas que chegam para nós exatamente por essa falta de profissionalismo dentro da atuação como advogado. Não pode confundir pessoa física com pessoa jurídica, não pode confundir a tua vida pessoal com a tua vida profissional. Isso hoje, em dias como hoje é muito ruim. Então eu não recomendo isso. Eu acho que o advogado tem que se profissionalizar, o advogado tem que manter regras claras dentro do seu escritório, separar a sua vida privada, particular com a sua vida profissional, e saber que ali são dois entes diferentes, né? O Luiz René, pessoa física, e o Luiz René, advocacia. Muito bom. Perguntas rápidas para a gente fechar. Área do direito promissora nesse momento, que se você estivesse começando agora, sem dúvidas, seria uma área que você olharia com olhos cativos. Criminal, sempre. Dentro do criminal tem alguma outra, uma sub-área dentro do criminal que você olha com, pô, André, acho que isso aqui é uma oportunidade do momento. Olha, dentro do criminal, oportunidade do momento é o direito penal econômico, né? Ainda mais agora, vindo por uma reforma tributária com regras difíceis, né? Regras muitas vezes incompreensíveis. Isso me leva a crer que muitos problemas virão. E nós sabemos que o direito penal tributário, principalmente no ordenamento jurídico brasileiro, ele tem um viés de arrecadação, né? Então, como vai ter muito, creio que teremos muitos problemas com arrecadação, esses problemas fatalmente desaguarão na maior e mais importante área do direito, que é a área penal. Em que, na sua opinião, a advocacia deveria focar mais neste momento? Inteligência artificial, né? Talvez a inteligência como ferramenta, né? Como ferramenta para auxiliar um grande advogado, nunca vai substituí-lo, eu não acredito nisso. Inteligência artificial pode ajudar muito, como se contribuindo para leituras de documentos, contribuindo para correção de peças, contribuindo para a busca de precedentes. Isso eu acho que é uma área e uma ferramenta sine qua non para a advocacia criminal do futuro.
Muito bom. Qual a IA que você mais tem intimidade? Olha, eu não tenho muito, sabe que eu falo isso, acho que isso é importante, mas ainda estou engatinhando nisso. Mas, por exemplo, eu gosto muito do Perplexity para buscar, para buscas, para Muito bom. ferramentas, eu acho excelente. Eu gosto muito do Notebook LM, né? Muito bom. Do Google Workspace, eu acho que ele te dinamiza e organiza, né? As tuas peças, o teu escritório em si, ali um arquivo digital. Enfim, eu não sou ainda muito a melhor pessoa para falar sobre IA, ainda estou engatinhando nisso, mas essas duas em específico eu uso, estou aprendendo a usar e muda a minha advocacia. Muito bom. Pergunta final. Seu melhor conselho para o advogado e para a advogada que está nos acompanhando aqui? Participe das comunidades, em especial do MindJus. Aí me deu moral demais, hein, Vidal? Mas Aí é verdade. Obrigado, Renê. Obrigado. Agora, além desse conselho do MindJus, mais um. Se prepare, né? Eu acho que o grande pulo do advogado, principalmente o advogado que se inicia, é saber que ele tem que se preparar sempre. Ele se prepara, na verdade, para o próximo caso. Eu sempre tive isso. Eu, quando leio um processo, por mais simples que ele seja, eu estou me preparando para estudar aquilo e trabalhar da melhor maneira possível naquela causa, mas esperando a próxima. Que a próxima sempre virá. Projetos para o futuro que você pode compartilhar para a turma aqui. Olha, o meu projeto, na verdade, ele é presente. É manter hoje, exercendo um mandato na ordem que me foi confiado pela grande maioria da advocacia sul-mato-grossense, e enquanto eu tiver forças, enquanto eu tiver condições de contribuir e ter a confiança da advocacia sul-mato-grossense, meu projeto é esse. É me manter à frente de uma advocacia independente, de uma advocacia preparada e de uma advocacia que é exemplo para a advocacia nacional. Rede social, Renê. Acho que é sine qua non também para a nova advocacia. Eu sempre fui muito avesso não, eu sempre fui muito alheio às redes sociais. Hoje que eu estou começando a tomar gosto por isso, mas eu acho importante, porque é uma forma que você tem de mostrar o teu trabalho, é uma forma que você tem de alcançar o teu cliente e, principalmente, de passar uma mensagem para a sociedade. E como é que te encontra na rede social? @LuizRenéAmaral, meu Instagram, é a rede social que eu mais utilizo. Pra gente fechar, segue lá agora, faz isso aí, você não vai procrastinar, você produz conteúdo ali com... Estou produzindo conteúdo, procuro colocar os vídeos com uma certa frequência, 2, 3 por semana, para tentar contribuir com a advocacia. O homem é bom. Outro dia a gente publicou uma fala sua no EBAC, lá na USP. Nossa, viralizou pra caramba. Depois vai lá assistir que você vai gostar. Uma fala forte e importante para a advocacia. E para você que está nos acompanhando aqui, nós estamos aqui, Renê, com a missão de dar para os advogados que nos acompanham referências. Então, o advogado está aqui, ele pode estar no interior do interior do interior do interior. Você tem internet, ele consegue aprender como você, que é uma referência, um craque, é um cara que consegue traduzir toda a experiência de parceiros, de bagagem, da bagagem familiar, e o cara que está lá consegue ter acesso a isso. Nós somos a ponte. A gente já fez... O Renê percorreu a trajetória. Nós viabilizamos que a mensagem chegasse até você. Você tem que fazer duas coisas. Botar em prática. E a segunda, fazer com que essa mensagem chegue em mais pessoas. É só isso. Seu papel é o mais fácil. Portanto, faz isso aí, bota essa mensagem para nos ajude a levar essa mensagem adiante. Esse é o seu papel. Renê, obrigado de coração por tirar esse tempo aqui. O Vidal também, que gentilmente está aqui acompanhando a gente. Obrigado pela presença de vocês aqui no escritório, é uma honra grande e tenho a certeza que você prestou uma grande contribuição para a advocacia aqui hoje. Conte conosco como um aliado mesmo nessa caminhada, que eu vejo que tem muito propósito nela e é nesse propósito que a gente segue também. Eu que agradeço mais uma vez o convite do MindJus por estar aqui participando, o convite de me possibilitar participar dessa comunidade e principalmente a você em seu nome, André, pela gentileza e pela condução dos trabalhos. Isso que vocês estão fazendo hoje é transformador para a advocacia, em especial para a advocacia criminal. Parabéns.